uma das principais heranças que a filosofia deixou para o estudo das escrituras foi a hermenêutica. A disciplina se chama hermenêutica filosófica, mas a gente está falando agora de hermenêutica bíblica. E os estudos teológicos foram muito importantes para o desenvolvimento dessa parte da ciência, que é a hermenêutica. Muito simples. Quando você estuda a palavra de Deus, geralmente se estuda a palavra de Deus para pregá-la. Tradicionalmente, para pregá-la, para levá-la adiante, para ensiná-la a alguém em algum lugar. E já que vai se pregar a palavra de Deus, é preciso que haja interpretação da palavra de Deus. Por isso a hermenêutica bíblica é tão importante. Então, a hermenêutica bíblica, ela nos serve com o propósito de pregar a palavra de Deus, porque precisa haver a interpretação das Escrituras. E esse processo interpretativo também é muito importante. A leitura de qualquer texto requer interpretação. Seja um texto simples, como uma reportagem de jornal, uma reportagem de revista, um simples e-mail que você recebe de um parente, de um colega, seja uma postagem de uma rede social, seja qual for o texto, ele precisa ser interpretado por várias razões. Uma delas é que quem escreve o texto nem sempre consegue transmitir com clareza tudo aquilo que pretende. E, por outro lado, quem lê o texto nem sempre possui um conjunto mínimo de conhecimentos para compreender aquilo que o autor quer dizer. Isso também tem a ver com processos comunicativos, com elementos de comunicação, com funções da linguagem, que são um papo para um outro momento. Mas a hermenêutica bíblica tem essa função de interpretar as Escrituras. E nós podemos olhar para as Escrituras de várias formas. Em primeiro lugar, como palavra de Deus, a Bíblia é um texto único, é um texto singular, porque só existe essa palavra de Deus. Então é preciso olhar para as Escrituras com um olhar diferenciado. Mas, mesmo sendo única, a palavra de Deus, a Bíblia, foi escrita por homens, homens que pertencem a uma determinada época, homens que detêm determinados costumes inseridos numa determinada cultura. É claro que, quando nós escrevemos qualquer texto, temos de ter muita atenção à clareza desse texto. Hoje, em pleno século XXI, quando ministramos aulas de hermenêutica, de interpretação, de retórica, ou até mesmo aulas de interpretação de texto e de redação, nós sempre propusemos aos nossos alunos os 3 Cs, que são muito importantes na hora de escrever um texto: concisão, correção e clareza. Mas será que há séculos atrás, lá quando os autores bíblicos escreveram seus respectivos livros, será que havia essa preocupação com a concisão, com a clareza e também com a correção gramatical? É preciso compreender o texto de outra forma. É preciso olhar para o texto de uma forma um pouco mais técnica. Agora, olhar para o texto de uma forma mais técnica não precisa necessariamente distinguir a fé da razão. Não é isso. Estudar as Escrituras do ponto de vista teológico é sim utilizar a fé, olhar para o texto como algo que envolve fé, mas, antes de mais nada, entender que o Evangelho ele é cognitivo. Há várias passagens bíblicas que demonstram isso, como, por exemplo, o texto lá da carta aos Romanos, capítulo 12, versículos 1 e 2, que aponta para o culto racional, para a renovação da mente. Então, as Escrituras Sagradas também falam a todo instante de mente, de cognição, e isso tem a ver com inteligência. E a inteligência também nos serve para interpretar os textos bíblicos, que são textos de uma dada época. Eu vou dar um exemplo e vocês vão compreender o que eu quero dizer. Quantas vezes nos encontramos com os nossos avós ou com nossos bisavós e o assunto é o mesmo? Ou então, eles têm um determinado ponto de vista a respeito de determinados assuntos que são diferentes dos pontos de vista que nós temos, dos pontos de vista que temos hoje em dia. Isso tem a ver com a época em que cada um foi criado e desenvolveu-se assim por diante.
Então a hermenêutica bíblica ela é importante para que nós possamos interpretar esses textos numa perspectiva temporal. Porque a Bíblia, apesar de ser a palavra de Deus, foi escrita por homens e por isso deve ser interpretada como qualquer outro texto que eu citei aqui antes. Uma reportagem de jornal e de revista, um e-mail, uma postagem nas redes sociais. Quantas vezes você lá na sua rede social se perguntou o que fulano quis dizer com isso? Será que ciclano quer dizer isso ou aquilo? Porque todo texto carece de interpretação. E por isso, então, todo texto está sujeito a regras de interpretação. E com a Bíblia não é diferente. Há algumas regras hermenêuticas que devem ser observadas ao olhar para o texto bíblico. Como, por exemplo, a idade desse texto. Esse texto foi escrito em que época? Você sabe que a disposição dos livros na Bíblia, tal como temos hoje, seja a Bíblia católica, seja a Bíblia protestante, não obedece a uma ordem cronológica dos fatos. Então nós temos de observar em que época aquele livro foi escrito, em que época aquele autor viveu, quais eram as questões culturais que estavam por detrás da construção ideológica daquele autor. O que estava por detrás daquele contexto? Tudo isso tem de ser observado, porque a depender da idade do texto, nós temos um contexto cultural bem diferente. Às vezes, nós estamos numa época do povo de Israel com um rei um pouco mais duro, com um rei menos voltado para as coisas divinas. Ou ao contrário, temos um rei mais voltado para as coisas divinas, mais justo com o povo. Então é preciso compreender os contextos para que eu possa ter uma correta interpretação desse texto. E também temos de entender quais são as línguas originais do texto. Quer ver como que é importante a gente observar as línguas originais? Por exemplo, vamos considerar aqui o livro de Cantares ou Cântico dos Cânticos. O hebraico em que esse texto foi escrito, a língua hebraica de modo geral, é uma língua muito direta. É uma língua que fala um pouco de questões que nós não costumamos tratar tão abertamente. A versão portuguesa da Bíblia, ela foi traduzida por padres. E numa época em que se falar de sexo, por exemplo, era algo muito terrível. A nossa cultura, pelo menos naquela época, enxergava o sexo como algo extremamente secreto ou extremamente que não fosse algo muito bom para se falar no dia a dia. Então a linguagem que nós temos no livro de Cantares hoje, essa versão bíblica que nós temos, oriunda das traduções dos padres, são versões bem amenas, são versões light, são as clean versions das músicas que nós temos por aí. Porque no hebraico original, o texto era muito mais claro, era muito mais direto no que diz respeito a questões sexuais do que é nas nossas traduções portuguesas, principalmente a de João Ferreira de Almeida. Então nós temos diferenças por conta de línguas originais do texto, em que língua foi traduzido o texto e por quem foi traduzido o texto. Tudo isso influencia no nosso processo interpretativo, no nosso processo hermenêutico. E para isso, nós temos de ter um esforço constante e consciente de interpretação. Caso contrário, será simplesmente produto de emoção e não produto de razão. Lembrando que temos de nos transformar pela renovação da nossa mente e que o culto é racional e o evangelho é cognitivo.